50% do curso digamos assim, discutido, né? Boa noite, Vera. Tudo bem com a senhora? Espero que sim. E como de praxe, a gente sempre faz uma rememoração rápida, né, do que a gente falou na semana passada. Semana passada nós tratamos de dois temas, que foram os que falaram das reuniões, né? As reuniões mediúnicas séria, natureza e característica. Boa noite, Renata. E nós falamos também da influência moral do médium. Na questão das reuniões mediúnicas, rapidamente, né? O que que nós falamos? Vamos rememorar aí. Boa noite, querida. A Lívia também chegou aí. Boa noite, Lívia. Nós falamos que as reuniões, quanto à natureza, elas são de 3 tipos: sérias, experimentais e instrutivas. Beleza? Então, as reuniões mediúnicas frívolas, né? Marcela tá entrando aí também. Boa noite, Marcela. As experimentais, aliás, as frívolas, é aquelas onde não se trata de nada sério, né? As pessoas que a compõem, a mentalidade delas ainda estão muito presas na questão da curiosidade, saber se existe mundo espiritual mesmo ou não. Então, muito ainda ligadas no terra-terra, cotidianas, né? A natureza dos espíritos que também estarão ali também são desse tipo. Então, reuniões mediúnicas frívolas, né? Falamos um pouquinho sobre elas. Boa noite, Marcelo. Falamos das reuniões experimentais, né? Não somente na época do Kardec nós tivemos reuniões experimentais, né? Então vocês lembram que a gente falou sobre isso. Hoje, por exemplo, os médiuns que se colocam à disposição para pesquisas científicas, né, são tidas como reuniões mediúnicas experimentais, né? Então nós temos vários exemplos, né? Ao longo do curso eu citei vários estudos, né, de médiuns que se disponibilizam para dar uma comunicação e monitorados, né, seja como for aí, e isso é tido como uma reunião experimental. Nós falamos das reuniões instrutivas, né, que basicamente são aquelas que têm um teor mais sério, um teor mais de trazer uma instrução mesmo, de trazer um aprendizado. Tem um fim duplo, né, um fim duplo de que às vezes, de tabela, eles demonstram que existe o mundo espiritual e eles também utilizam essas reuniões para auxiliar espíritos sofredores que estejam necessitando, né, essas reuniões instrutivas. Porque os espíritos, às vezes, que estão em sofrimento e dor, eles acabam tendo a sua permissão liberada para participar dessas reuniões, para que eles possam se instruir pelas mensagens que vêm através dessas reuniões, dos espíritos superiores. Porque muitas vezes, mesmo no mundo espiritual, um espírito numa densidade um pouquinho maior, ele não consegue visualizar um outro espírito que está numa outra sintonia, numa outra densidade. Então, mesmo no mundo espiritual, às vezes um espírito que está aqui desencarnado não consegue enxergar um outro espírito que também está aqui desencarnado, né? Porque eles também têm gradações. E às vezes esse espírito aqui, que está numa eterização maior, né? Ou seja, num nível de compreensão maior, às vezes ele quer trazer uma mensagem para esse outro espírito aqui também desencarnado, ele não consegue. Ele precisa, às vezes, de um intermediário, ou ele tem que condensar o seu perispírito, aí vocês vão lembrar, né, dessa faculdade que o perispírito tem de se tornar cada vez mais condensado para se tornar visível para esse outro espírito, né? Então isso aqui também acontece muito, né? O que vai determinar a natureza das comunicações? Basicamente é o teor das comunicações que nela se dão, né? Então, por exemplo, quanto às características das comunicações, quanto mais uma frequência maior de características das comunicações é aquilo que vai denotar a natureza. Então nós falamos que existem 4, né? As características das comunicações. Vou ler aqui. São as grosseiras, aquelas que o espírito chega descendo o cacete mesmo, falando e xingando, né, e jogando mesa pra cima, e falando mal dos outros, e contando a fofoca dos outros, né? Também tem fofoqueiro do mundo espiritual, né? Também tem a caras do mundo espiritual. Então tem espírito que não tá nem aí. Ele chega e ele tem prazer em revelar a imperfeição do outro, né? Então tem espírito que tem prazer em revelar as imperfeições do outro. Ah, sabe o que o fulano estava fazendo naquela hora ali, que ele deveria estar fazendo uma prece, por exemplo?
E ele chega e fala. Isso vai acontecer principalmente em reuniões frívolas, porque é um tipo de comunicação, uma característica de uma comunicação grosseira. Xingando e menosprezando, né, e rebaixando quem tiver pela frente. As reuniões frívolas, né, as frívolas, elas têm esse teor mais do gracejo mesmo, às vezes o objetivo não é nem fazer mal para alguém, é brincar mesmo, né? E é trazer gracejo, é como se fosse aí o humor mais superficial do mundo espiritual, né? Thaís, mais comum assim que desencarnam? Não me pergunta. Escreve mais aí para mim, menina, por favor. Não entendi, viu, Thaís? Mais comum assim que desencarnam? Né? Me explica aí, por favor, tá? As reuniões sérias, não são só aquelas que são sisudas, né? Aqui o sério. Porque existe sério, que é a pessoa séria, que não fala palavra de baixo calão, não é que sempre traz uma palavra ponderada e tal. Só que nem sempre esses são instruídos, né? Eles podem ser sérios, mas sem ter muito conhecimento. Então tem esse tipo de reunião também, e essas comunicações. Depende, viu, Thaís? Então depende de como que é a moral desse espírito que desencarna. Né? Então, por exemplo, eu, Tiago, né? Eu sou de. Não tem muita papa na língua, né? Então eu desencarno hoje, a comunicação que eu vou dar vai ser referente a como que eu sou. Então, às vezes eu chego e falo mesmo alguma coisa. Por quê? Porque é do meu perfil, né? É do meu perfil. Não, pois é. Então, aqui, ó, o espírito utiliza essa comunicação logo após a reencarnação, a desencarnação, eu entendi. Não, vai depender do perfil como ele já é, Thaís. Né? Ele não vira santo ou ele muda depois que ele desencarna. Então, por exemplo, gente, a Kelly tá me colocando aqui que o som tá baixo para ela. Não é? Se mais alguém tiver com dificuldade do som, tá? Eu tento falar certo aqui, né? Então, Thaís, vai depender do perfil do espírito, viu? Se o espírito, aqui, ó, por isso que é importante, Thaís, a gente tentar harmonizar e equilibrar cada vez mais os nossos relacionamentos com as pessoas que a gente convive, né? Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, então, tá, gente? A Cássia também falou aqui do som, tá? A Ieda tá tranquilo. Mas aí a gente... Thaís, não tem que pedir desculpa, não. Eu também tô aprendendo, tá? Tá todo mundo aprendendo. O que acontece, Thaís? A pessoa desencarna, ela não vira outra, né? Então ela vai continuar tendo os mesmos vícios dela. Se ela tem vícios na linguagem, né? Gosta de falar palavrão, gosta de falar mal dos outros, gosta de fofocar, né? Beleza, Lívia? Obrigado. Valeu, Breno. Ela vai continuar fazendo assim. Então, esse tipo de reunião é um tipo de reunião que atrai mais, justamente por causa do teor das pessoas que ali estão, dos médicos, a realidade desse pessoal encarnado que está na reunião é que vai atrair os espíritos que vão participar daquela reunião. Beleza? Então o Kardec fala isso pra gente de forma clara, né? São os espíritos encarnados que fazem parte da reunião que vão determinar o teor da natureza da reunião. Então, se for uma galera encarnada que gosta de ficar falando mal dos outros, no trabalho, né, puxa o tapete dos outros, eles vão atrair espíritos que são assim. Então, eles vão atrair espíritos que também são dessa forma, grosseiros, tá? Se for uma galera do gracejo, né, sem muita preocupação com a verdade, tal, né, o bom vivan, ele vai atrair pessoas assim, espíritos assim, né? Se ele for sério, sabe que a pessoa sisuda, sério, né? Então, por isso que eu tô falando, no sério, nem sempre a reunião séria é uma reunião totalmente boa, não pode não ser, né? Porque as pessoas podem ser sérias, mas elas podem ser não instruídas, pode ser uma pessoa séria, sisuda, não fala mal, não fala do outro, fica só em si mesmada, mas ela não é também, não tem muita bagagem intelectual e moral, isso também pode acontecer, tá? E aí a séria, a gente viu que ela pode ser falsamente séria ou verdadeiramente séria, né? Eu vi aqui que a Lorena, né, a Thaís, oi Thaís, Lorena, é a Thaís. Não sei se é bem o tema, mas queria saber porque tem vários anos que meu primo morreu e nunca nem em sonho nós nos comunicamos. Falta de
sintonia. Porque se eu gosto dele, quer dizer que eu vou estar na mesma sintonia que ele. Tá? Então, às vezes, o seu primo pode até estar querendo passar alguma mensagem e ele não consegue por falta de sintonia. É por isso que, às vezes, a gente, Thaís, não tem que ficar pedindo. Porque eu não sei se a pessoa está em condição de mandar a mensagem. Talvez isso pode causar sofrimento para ela. Então, eu tenho que saber esperar. Eu tenho que fazer uma prece para que ela seja bem acolhida e para que ela esteja bem, beleza? Mas sem ficar pedindo e forçando uma comunicação. Porque, às vezes, ele pode estar até tentando mandar a comunicação. Mas por estar em sintonias diferentes... Né? E aí eu vou pedir você para dar uma olhada nos vídeos que ficou para trás, que a gente fala muito de sintonia, né? Fala muito dessa questão de frequência, de pensamento e de sentimento, tá? Então, às vezes a gente está em sintonia diferente, então às vezes ele está tentando mandar mensagem e não consegue. Isso causa dor para ele, isso causa sofrimento para ele, tá bom? Então, vou te pedir, por favor, para dar uma olhada nas para trás, que você vai ver, tem isso bem explicadinho, tá? A Ieda também fez uma participação aqui, né? Os espíritos também agrupam-se por semelhança, exatamente, semelhanças ideológicas, emocionais, sentimentais, viu, Ieda? E eles se agrupam porque é uma lei da natureza. A lei de afinidade é uma lei da natureza. Então, ela que comanda os espíritos, estando na carne ou fora da carne. Beleza? Então, a semelhança de pensamento. Nas comunicações falsamente sérias e verdadeiramente sérias, né, nós falamos da dificuldade que é essa diferenciação. Aí eu trouxe um exemplo, o Breno vai lembrar aí, Breno. Na semana passada eu falei para você de uma mensagem que estava no Ê, Teco! Ê, garoto! Prazerão, viu? Né? Eu te falei de uma mensagem que tem no Livro dos Médiuns, que o Kardec ensina a fazer essas diferenciações, né? Aí eu vou trazer um exemplo, viu, o Breno? Mas aí, né, ele traz vários exemplos, algumas como verdadeiramente séria, algumas como falsamente séria, tá? Aí eu vou ler, tá, gente? Então todo mundo que está acompanhando aí, prestem bem atenção na mensagem que eu vou ler, só para vocês entenderem o grau de dificuldade que é, muitas vezes, eu diferenciar uma comunicação. Tá? Eu vou ler, isso está no Livro dos Médiuns, depois eu vou pedir para todo mundo ir lá ler, e aí, beleza, Breno, tentem fazer um exercício de diferença. Aí eu vou pedir para vocês lembrarem, né, quais são os pontos que eu dei para tentar diferenciar uma comunicação falsamente séria de uma verdadeiramente séria. Né? Então agora a gente vai para a prática. Né? Eu vou ler e eu vou pedir para vocês tentarem, vou dar um tempinho aí para a gente pensar e vocês me responderem aqui. Oi, Regina, tudo bem? Para vocês me responderem o que vocês acham, né? Que comunicação que é essa? Uma comunicação frívola, grosseira, séria ou instrutiva? Se for séria, se é falsamente séria ou verdadeiramente séria. Beleza? Então vamos lá, ó. É uma mensagem que está no Livro dos Médiuns. Olha o que o Kardec colocou aqui no final. Vou ler a mensagem. Destas brilhantes e luminosas regiões, em que o pensamento humano mal pode chegar, o eco de vossas palavras e das minhas veio tocar o meu coração. Ó, de que alegria me sinto inundado em vos vendo, a vós, os continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vós vedes, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim outrora no mundo, perseguida, retida um momento sob a pressão dos tiranos, como vai agora, esclarecendo os caminhos da humanidade, tão longo tempo mergulhada nas trevas. Todo sacrifício grande e desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde produz os seus frutos. Meu martírio vô-lo provou, meu sangue derramado por minha doutrina salvará e apagará as falsas. Sede da família regenerada. Ide, coragem, filhos. Jesus. Assinatura, Jesus. Então aqui é uma mensagem desse Espírito, né, que se denomina Jesus. E aqui, antes de vocês responderem, a gente vai tocar num outro ponto, né, que é a questão assim, Jesus pode trazer uma mensagem? Vocês acham que o Espírito, aquele que animou aquele homem lá atrás, que a gente chamou de Jesus, né, e que se chamou Jesus, ele pode mandar uma mensagem mediúnica através de um médium? Tá? É uma questão, é uma primeira questão. Né? Que eu, particularmente... Tá ruim a internet, Teco?
mas pode ser a minha também, viu? Às vezes é a minha internet que está congelando aí. Mas faz uma forcinha aí, companheiro. Vamos ficar firme aí. Jesus pode mandar uma mensagem? Então, aqui tá ok, né? Valeu, Ieda. Sim ou não? A Thaís respondeu que não. É uma percepção. Não tá errado, nem tá certo, nem tá errado, né? Pessoal que da confeitaria Bela Rosa, que eu não sei quem é, confeitaria Bela Rosa, né? Respondeu que sim, que não, né? Desculpa. Respondeu que não. O Breno também falou do congelamento, mas o Breno, depois eu vou ler de novo a mensagem. Mas a minha pergunta é, Jesus pode mandar uma mensagem através de um médium? A gente tem capacidade para filtrar uma mensagem mediúnica de Jesus? Uma primeira questão. A Ieda disse que não sabe, né? Então, eu enquanto percepção, ótimo, Gil. Beijo, menina. Pode, tá? Tanto pode, que aí agora eu vou entrar em outra polêmica. Vou trazer a minha fala, Isabela, joia, né, menina? Vou trazer a minha fala, né, que de certa forma é e não é uma interpretação, porque isso está tão claro no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que eu quero você reler de novo. O Espírito Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, todas aquelas mensagens assinadas pelo foi Jesus que mandou a mensagem, tá? Ah, Tiago, mas não sei, ele é um espírito. É lógico que ele já está num outro plano de eterização, mas ele é um espírito. Um espírito pode mandar mensagem? Pode. Um espírito estando em outro orbe pode mandar uma mensagem para cá? A revista espírita é cheio de casos assim. Um espírito já num outro orbe elevadíssimo mandando uma mensagem, porque se conecta com o pensamento. Se conecta com o pensamento do médium. É lógico que é difícil, é lógico que tem que ter um ambiente para isso. Mas é possível. Então, o Espírito Verdade, se você for olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no capítulo Amai os vossos inimigos, capítulo Amai os vossos inimigos, tem muitas mensagens ali que deixa claro, totalmente claro, que Jesus é que assinava essa mensagem, como Espírito Verdade. Tá? Então, sim, é possível. Aí esse Espírito aqui vai e coloca aqui Jesus, né? Como trazendo essa mensagem. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de mensagem é essa? Alguém pegou? Né? É difícil, não é? Alguém pegou que tipo de mensagem é essa? Vou ler rápido agora. Destas brilhantes e luminosas regiões em que o pensamento humano mal pode chegar, o eco de vossas palavras e das minhas veio tocar o meu coração. Ó, de que alegria me sinto da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos pensamentos. Vós vedes, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim outrora no mundo, perseguida, retida um momento sob a pressão dos tiranos. Como vai agora, sem obstáculos, esclarecendo os caminhos da humanidade, mergulhada nas trevas. Todo sacrifício grande e desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde produz os seus frutos. Meu martírio vô-lo provou. Meu sangue derramado por minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sede benditos vós que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragem, filhos. Vou ler já o Kardec, vou tirar o suspense, né? Já vamos partir para outra, mas em outro momento a gente faz essa discussão. Olha o que o Kardec fala. Não há nada de mal, sem dúvida, nessas duas comunicações, porque a anterior também é uma comunicação dada como se fosse Jesus no mesmo grupo mediúnico. Mas o Cristo teve algum dia essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada? Compare-se ambas com a que inserimos atrás, assinada com o mesmo nome. Está falando da outra anterior. E se verá de que lado está o cunho da autenticidade. Todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo. Torneios de frases semelhantes, as mesmas expressões frequentemente repetidas, como, por exemplo, ide, filhos, etc. De onde se pode concluir ser o mesmo Espírito que digitou a todas elas sob nomes diferentes. Nesse círculo aqui, entretanto, muito consciencioso, mas um tanto crédulo demais. Não se faziam evocações nem perguntas, tudo se esperando das comunicações espontâneas. E aí ele continua.
Então, tá vendo tanto que é difícil a gente fazer essa diferenciação? Não é fácil. Mas essa é uma comunicação falsamente séria. Falsamente séria. Né? Porque Jesus aqui traz uma... meu sangue derramado vai salvar a humanidade. Né? A minha palavra iluminadora. Algo nesse sentido. Ou seja, denota orgulho. E denota que ele veio para salvar. Né? Tanto que nós sabemos, né? Lógico que sem críticas, né, gente, a outras correntes religiosas, mas para o Espiritismo, Jesus veio trazer o exemplo, né? Ele veio salvar, entre aspas, a humanidade, porque ele trouxe o exemplo de como a gente ser mais feliz aqui. Mas o sangue dele não tem esse poder de derramar. Para a gente isso é simbólico, né? Para a gente é simbólico porque o exemplo dele de martírio é que veio nos mostrar o caminho que a gente tem que seguir, entre aspas, né, para a gente ter um pouquinho mais de felicidade nessa vida, certo? Então, é simbólico para a gente essa parte. Nós falamos muito da influência moral dos médiuns, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. E quando a gente fala da influência moral dos médiuns, a gente entra no tema também de hoje, né? Que é a educação mediúnica, né? A educação da faculdade mediúnica. Justamente porque é essa influência moral do médium que vai determinar o teor vamos dizer assim, de perfil de espíritos que vai se comunicar e de veracidade da comunicação que ele traz. A sua moral ela vai estar totalmente imbrincada nesse sentido. Então, na semana passada, nós falamos, né, que a moral, uma coisa que a gente tem que rememorar, a moral, gente, ela não tem nada a ver com a pessoa ter mediunidade ou não. Tá? O fato de uma pessoa ser médium ou não ser médium não está relacionado com a sua moralidade. Isso ficou muito claro. A gente falou disso muitas vezes, né? E isso quem fala é o Kardec. Então, o fulano de tal é orgulhoso, egoísta, não é? Gosta de passar a perna nos outros, é mal mesmo, faz o mal para os outros, trai, blá, 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 blá. E ele é médium. Como é que pode uma coisa dessa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então a pessoa ela pode ser totalmente capenga moralmente e ser médium, né? Porque ela está mais linkada a uma questão orgânica e de oportunidades que se dá para esse espírito. Então, às vezes, gente, justamente por ele ser assim, é que ele tem mediunidade. Né? Eu falei muito, eu não sei se eu citei esse exemplo, mas eu gosto de citar esse exemplo, que é o exemplo do Carlos Nogueira. Alberto Nogueira. Alberto Nogueira, tá no livro Estante da Vida, do Chico Xavier. Dá um Google aí, tá? Livro Estante da Vida, caso Alberto Nogueira. E vocês vão ver mais ou menos, né, como é que se dá uma questão de uma mediunidade provacional. Por que que a pessoa tem a faculdade mediúnica? Por que que o fulano de tal tem a danada da faculdade mediúnica que eu não? Né? Um amigo meu, né, depois ele vai ver essa lá, hoje ele não está aqui, mas ele, com certeza depois ele vai ver e vai me zoar aí no WhatsApp. Tem um amigo meu que ele fala assim, ele acha que ele é um aleijado psíquico, porque ele não tem mediunidade. Ele fala assim, olha, como é que pode um ser humano não ter mediunidade? Né? É a mesma coisa que eu fosse um deficiente físico, como se eu fosse um deficiente espiritual, né? Ele está falando brincando, é lógico, né? Mas por quê? Porque realmente, no estado mais avançado, todos nós vamos ser médiuns, né? Mas hoje ela é dada como oportunidade para que a gente tenha um pouco mais vamos dizer assim, de ferramentas mesmo para poder auxiliar o outro. Todos somos, Teco, porque nós somos no sentido daquele que capta qualquer tipo de percepção espiritual. Então, nesse sentido, todos somos. Aí o Kardec fez uma diferenciação. Ele falou que todos nós temos a mediunidade generalizada, porque, de certa forma, todos nós captamos algum tipo de instrução espiritual, principalmente dos nossos mentores, tá? Só que existe aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Essa, Teco, quando o camarada encarna ou reencarna, ele já vem com uma predisposição orgânica para isso. É o que a gente chama de mediunidade ostensiva. Então é aquele camarada que vê, que ouve, que psicografa, que libera ectoplasma mesmo para ter uma comunicação física, tá? Então existem os ostensivos e existem aqueles que só, né? Por exemplo, eu não tenho mediunidade ostensiva. Né? Às vezes é uma decepção pra galera, né? Porque a gente vê um pessoal dando curso de mediunidade, a gente pensa, não, é médium. Aí às vezes um pessoal entra em contato comigo, né? É
porque mensagem, você manda uma mensagem, né, faz uma psicografia aí de alguém, de um familiar. Aí na hora que eu vi, ele fala assim, não, eu não sou médium, ostensivo. Né? A gente vê a tristeza no rosto, né? Mas assim, é natural a gente querer saber, é natural a gente querer ter a mensagem. Completamente normal. Então, por exemplo, eu não tenho a mediunidade ostensiva, viu, Teco? Né? Só essa da intuição mesmo, da percepção que a gente tem, da inspiração que a gente tem do mundo espiritual, beleza? Então, né, Lívia, é isso mesmo que acontece. Então, o que acontece, gente? Na moralidade, né? Eu me perdi aqui o que eu estava falando. Ah, tá. Ela não está ligada ao teor moral do sujeito, né? Então, vão lá no livro Estante da Vida, caso Alberto Nogueira, né? Um Ctrl F lá dentro do livro, coloca Nogueira, ou Alberto Nogueira, né? Alberto Nogueira. Vocês vão ver esse caso. É um caso de um cara que ele chega no mundo espiritual e ele tem uma percepção do caminho errado que ele estava. Então ele começa a falar assim, ele chega para fazer o pedido, né, do planejamento dele, e ele fala assim, eu quero vir com uma deficiência física, porque eu preciso sentir na pele aquilo que eu fiz para o outro na minha última existência. E ele chega, porque eu ainda quero contrair a hanseníase, né, para sentir na pele também o que é ficar deformado e ver as pessoas olharem com preconceito. Né? Lógico que é aquele imaginário da hanseníase lá de trás, né, gente? Hoje não é assim que funciona. Para quem cuida. E ele vai falando aquele monte de coisa, eu quero passar pela traição, eu quero ser traído, eu quero ser abandonado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro, né? E no final da vida ainda eu quero ainda ter a loucura, né? Ter o transtorno mental, internado no hospital psiquiátrico. E ele vai falando aquele monte de coisa, Aí na hora que ele chega no final, o camarada que está ali ajudando ele nesse processo de planejamento reencarnatório, vira para ele e fala assim, vamos fazer diferente. Ao invés de você ter tudo isso, nós vamos te dar aqui uma coisinha que vai ser quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa, mas que é para você tentar aprender no trabalho. Né? Aí eles viram para ele e falam assim, nós vamos te dar uma ferramenta que é a mediunidade. Né? Então dá para ele a mediunidade, para ele ter uma ferramenta de trabalho para tentar reparar tudo aquilo que ele fez de errado num outro momento. Então, só para a gente entender a gravidade que é. Então, muitas vezes o médium, gente, ele vai ter mesmo a moral mais capenga, justamente porque ele está tendo essa oportunidade para se reparar perante a própria consciência. Então, a mediunidade em si ela não está ligada com a moralidade, mas a moralidade está ligada ao uso da mediunidade. São duas coisas diferentes. Tá? Então, a mediunidade está ligada ao uso. Né? Se eu vou cobrar ou não por uma mensagem, se eu vou atuar nela de forma séria ou não, se eu vou colocar ela para essa ferramenta sob a utilidade de outras pessoas de uma forma séria ou não, essa utilidade, aí sim ela está ligada com a moralidade. Tá? Então a educação da faculdade mediúnica, que é o nosso tema de hoje, ela está completamente ligada a isso, né? Que é a forma do sujeito dar um norte, um objetivo maior, né, para aquela ferramenta que ele possui, certo? Daí a gente vai entender e pensar, a primeira pergunta que nos vem é por que um médium tem que ser educado? Por que um médium tem que ser disciplinado? Né? Por que eu tenho que educar a minha mediunidade? Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Né? Porque tem muita gente que fala assim, eu fui numa casa espírita e o pessoal falou que eu tenho que desenvolver. Se eu não desenvolver, eu vou ter problema. A gente falou isso. Quem tiver dúvidas, tá, gente? Não vou perder tanto tempo aqui nisso, mas volta numa aula, que agora tem os nomezinhos dela lá, se não me engano foram as primeiras que ficaram gravadas. Quando a gente falou da classificação da mediunidade, né, inteligente e física, a gente falou muito sobre isso. Então quando o camarada fala assim, mas eles falam que eu tenho que desenvolver a mediunidade, se eu não desenvolver eu vou ter dor e vou sofrer minha vida inteira. Não, nem sempre. Tá? Nem sempre. Não precisa. Você não tem que ficar obrigado a fazer alguma coisa, né? E fazer aquilo por obrigação. É lógico que se eu quero utilizar essa ferramenta, que a gente vai ver que somos nós mesmos que pedimos, para dar para ela um norte bacana, aí sim eu tenho que tentar me esforçar em me educar. Porque isso aí sim, se eu não tentar utilizar essa ferramenta sem me educar, aí sim eu vou ter problema. Certo? Então, aí sim nós podemos ter problemas, principalmente problemas obsessivos, problemas de influências, né, de espíritos,
Problemas vários que a gente vai falar, e por isso que daqui para frente agora a gente vai começar a falar disso. Na semana que vem a gente vai falar muito de obsessão, né? Por quê? Porque já é o médium que quer utilizar a sua ferramenta e não quer se educar, não quer ter, entre aspas, né? Investir um tempo para poder se educar e se disciplinar. Então, por que que o médium tem que ser educado? Esse que quer utilizar a ferramenta, né? Tem dois motivos básicos dele ter que ser educado. O primeiro uma questão de problema de mensagem mesmo. Então, se ele não for educado, se ele não for disciplinado, as mensagens que vão vir através dele vão ser deturpadas. Então, um problema de filtro de mensagem, tá? E o outro problema, só que esse problema ele é mais para terceiros, né? Não é tanto para o médium em si. Só que tem um outro problema que é o problema para o médium em si, para a pessoa, que é o seguinte: ele vai se tornar uma presa fácil nas mãos de espíritos. Ele vai se tornar um joguete. Ele vai se tornar um joguete na mão dos espíritos. Quando ele não se educa, quando ele não se disciplina, né? Ele vai ser fácil de ser influenciado. Ele vai ser fácil de um espírito chegar, jogar uma ideia nele e ele embarcar. E ele começar a fazer, né, pequenas coisas, depois médias coisas, grandes coisas, porque o espírito está determinando. Aí ele entra num estado de simbiose com esse espírito, num processo obsessivo, que pode passar de um processo simples para uma subjugação, para uma fascinação e depois até para uma subjugação, né? Que já é o que a gente chama de possessão, né? Então tudo isso começa com uma obsessão simples, depois a gente vai aprofundar nisso, né? Mas é essa questão dele se tornar presa fácil, principalmente de teor inconsciente, vamos dizer assim. Então, aquele médium, por exemplo, que fica inconsciente na mensagem, né? Psicofonia sonambúlica, quando ele fica totalmente inconsciente, ele tem aquele apagão e depois ele volta, né? E ele não lembra o que aconteceu. Então isso se dá principalmente na psicofonia, né? A gente viu que a psicografia, mesmo quando ela for mecânica, não há perda da consciência do espírito, né? Mas na psicofonia pode haver, se ela for inconsciente. Então, principalmente esse tem que ser disciplinado. Por quê? Porque uma mediunidade inconsciente num médium um trabalho para poder controlar e auxiliar que a comunicação não saia da harmonia, porque eles dão mais trabalho para a espiritualidade. Porque, veja bem, quando o médium é consciente, e o espírito vem e começa a falar assim, vamos jogar a cadeira para cima, né? Vamos xingar esse pessoal. Se o médium é consciente, ele pode barrar isso. Então ele ouve primeiro o espírito querendo fazer aquilo. Aí ele barrou, ele, opa, não está na hora de fazer isso. Não está na hora de mandar a cadeira para cima, nem xingar ninguém, nem cair no chão e às vezes simular, né? A gente chama de uma crise conversiva. Uma convulsão ou algo nesse sentido, né? Então, se ele for consciente, ele ainda consegue barrar. Agora, se ele for inconsciente, na psicofonia sonambúlica, é mais difícil para ele barrar. Por quê? Porque o médium perde o controle com as redes motoras do seu corpo, na psicofonia sonambúlica, inconsciente. Eu vou ler aqui uma frase do Aulus, está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. O Aulus, né, ele fala assim, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ela, se referindo a médium, tá? A médium no exemplo da mediunidade inconsciente. Ele fala assim, ela, a médium, que tem uma mediunidade inconsciente, psicofonia sonambúlica, perde temporariamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Olha que bacana. Porque na faculdade mediúnica inconsciente, o desdobramento ele se dá de uma forma mais completa. Então, aqui está meu corpo. Aí eu entro num transe. Há um desdobramento. Na psicofonia inconsciente, ou na psicofonia sonambúlica, esse desdobramento ele é mais íntegro, vamos dizer assim, né? Ele se dá mais por completo. O espírito se desprende mais. Então, quando o espírito se desprende mais do corpo, ele perde o contato com as redes motoras, os centros motores da vida cerebral. Por isso que ele fica inconsciente, certo? Por que tem gente que não lembra nada dos sonhos? Porque o desdobramento ele é mais completo na hora do sonho.
Então ele não guarda nenhum tipo de lembrança com o cérebro, de relação com o cérebro. Então aquilo que ele vive no mundo espiritual, quando ele volta para o corpo, ele não lembra, porque é um desdobramento mais completo, certo? Quando esse desdobramento ele é semi-parcial, vamos dizer assim, ou eu fico ligado de uma forma mais apegada com o corpo, às vezes ele lembra mais, ele vai ter mais lembrança tanto do sonho, isso para quem não é médium, ou se for na mediunidade, vai ser uma mediunidade consciente. Então vou repetir, ela perde temporariamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Então ele não lembra. Então, ou seja, se ela perde o controle com os centros, centros tanto motores quanto sensitivos, tá, gente? Aqui tanto motores quanto sensitivos. Ele deu esse exemplo que ele está querendo dizer desse médium que ele tem mais facilidade para o espírito fazer aquilo com o corpo dele que o espírito quiser. Por quê? Porque se o médium, o espírito do médium, perde o controle dos centros motores da vida cerebral, quem que comanda o linguajar? Quem que comanda a fala? Quem que comanda o fato de bater na mesa? Quem que comanda o fato de levantar da cadeira? É o espírito. Certo? Então, no médium deseducado, indisciplinado, as chances, nesse caso inconsciente, do espírito levantar e fazer alguma coisa é muito grande. O que vai barrar isso? O que vai barrar isso? A única coisa que pode barrar é a memória neuronal do médium. Quando a gente fala assim, dentro da neurociência, existe um caminho da roça. O que é um caminho da roça? É que quando um neurônio às vezes é ativado, já existe um caminho sináptico que vai desencadear uma sucessão de pensamentos ou de comportamentos daquela pessoa. Por quê? Porque a gente chama de caminho da roça, né? Às vezes só basta um neurônio ser ativado, né? Um neurônio não, né, gente? São bilhões, então às vezes um conjunto de neurônios ser ativado para despertar um caminho da roça. Por quê? Porque eu sou tão habituado a fazer aquilo, que desemboca em mim esse caminho da roça. E aí eu vou ter aquela sucessão de pensamentos de novo, que são habituais, entende? Então, dentro da neurociência, se chama caminho da roça, né? Dá um Google aí, né? Neurociência, caminho da roça sináptico, algo nesse sentido, caminho da roça das sinapses. A gente vai ver isso, porque neurologicamente nós também somos previsíveis. O ser humano é um ser previsível, e nós somos previsíveis, né? Então a gente às vezes segue esse caminho da roça. A única coisa que pode barrar esse espírito que quer fazer isso na hora, se o médium for inconsciente, é o caminho da roça cerebral dele. E esse caminho da roça, ele é conquistado como? Esse caminho da roça, ele se dá como? Através da minha vivência diária. Então, vocês lembram semana passada que a gente falou da influência moral? Que não adianta em apenas uma hora de reunião mediúnica, o médium chegar lá e, irmãos, né? Jesus Cristo, tenha piedade de nós. Não adianta. Não adianta. Porque uma coisa que é da boca para fora, ele vai ter uma memória fisiológica. Ele vai ter uma memória de pensamentos também. Quando eu falo memória, o que eu estou querendo dizer? Né? Essa memória de pensamentos, essa memória emocional. É que ele já vai estar tão acostumado a ter certos tipos de reações instintivas, reações de defesa, reações de ataque, né? Reações com o outro, que ele conquista isso no dia a dia, porque na hora que chega na reunião mediúnica não tem como ele sair disso, ele vai trazer isso para a reunião mediúnica, certo? Então quem costuma ter desdobramentos completos em sono, tem mais probabilidade de ser médium inconsciente, ele sendo médium ostensivo? Tem, Rafaela. Exatamente, a gente liga aqui uma coisa na outra, tá? Então esse que costuma ter esses desdobramentos mais completos. Aí como que a gente vai ver esse desdobramento completo, Rafaela? Porque também é difícil de diferenciar. Porque não é só esse critério, viu? Não é só o critério de não lembrar nada do sonho. Esse é um, tá? Esse é um. Mas ele tem que ver questão de como que está esse sono, se esse sono está equilibrado ou não. Porque o fato de eu não lembrar nada do sonho pode ter várias outras perturbações, vamos dizer assim, né, emocionais que podem causar isso. Cansaço, tá, Rafaela? Então, cansaço físico, esgotamento, né, até um pouco dessa astenia, não, né, essa fadiga mesmo, mental, às vezes pode propiciar que a pessoa não lembre, viu, dos sonhos,
Tá linkado também. Então tá, não, mas eu tô bem em momentos diferentes da minha vida, mesmo estando com um humor, né, mais oscilante, ou mais depressivo, ou com um humor melhor, né, tranquilo e tal. Mesmo assim eu não lembro de nada, eu não costumo ter lembrança dos meus sonhos. Aí a probabilidade, esse sendo a mediunidade inconsciente, beleza? Certinho, é isso mesmo. O Breno fez uma observação aqui, neste capítulo que você citou, o André, né, ou o Hilário é, que no caso é o estudante ali, né, o amigo do André Luiz, ficam meio incomodados porque justo esta médium, que era uma das poucas realmente educadas do grupo, dá passividade a um espírito, você colocou 3 pontinhos, né, Breno, mas é um espírito mal, né, vamos dizer dessa forma. Aí o que o Aulus responde para eles é exatamente isso mesmo. Um espírito numa situação extremamente complicada. Há alguma disposição maior nos médios inconscientes em dar passividades? Não há disposição, porque naquele caso, Breno, a espiritualidade, elas tinha confiança naquela médium. É por isso que eles encaminharam aquela comunicação específica para aquela médium específica. Por quê? Porque ela era educada. Justamente porque ela era inconsciente, então ela dava mais liberdade para o espírito, certo? O fato do médium ser inconsciente, gente, é que ele dá mais liberdade de ação para o espírito. O espírito se revela mais como ele é. Porque o médium não vai ficar tolhendo muito, mudando as palavras, muito, né? Lógico. Então, ele dá mais liberdade para o espírito extravasar. É como se fosse uma sessão de terapia onde ele consegue ir mais direto no ponto, sabe? Você não passa uma sessão de terapia que às vezes você fica no superficial e não tem na sessão de terapia em algumas que você vai direto no ponto e fala dos traumas mesmo. Então, quando o espírito se comunica através de um médium inconsciente, digamos que ele tem mais liberdade para falar aquilo que está dentro dele. Para o espírito é melhor. Para o espírito é melhor. Tá? Principalmente para o sofredor, nesse sentido da vazão, aquilo que ele está sentindo. Só que eles encaminharam para essa médium porque eles sabiam que ela dava conta do recado, porque ela era educada. Então esse espírito, Breno, por ele ser mal, tá numa situação complicada, mais sofredor, né, numa vibração mais densa, eles pensavam assim, nossa, vai machucar a médium, né? Vai fazer ela sofrer. Só que não, o estado dela educado é que dava equilíbrio para o espírito. Então o espírito às vezes chegava e tentava fazer alguma coisa, agredir alguém, por causa do caminho da roça dela, por causa dos hábitos que ela é no dia a dia, ela conseguia barrar, certo? Mas é por causa desse caminho da roça, dessa memória neurológica que ela tem. Justamente por causa dessa memória neurológica. Porque se ela não tivesse isso na memória neurológica dela, eu já citei esse exemplo várias vezes, né? Eu gosto de falar muito palavrão. Então, por exemplo, a minha memória neurológica, sináptica, é de falar palavrão. Então, às vezes, numa reunião mediúnica, se eu fosse médium ostensivo, se eu fosse inconsciente, o médium chegasse e falasse assim, vamos mandar tudo pra cima e começar a xingar, mas na mesma hora. Eu ia estar mandando livro pra cima e chegando o rei, né? Então, por quê? Porque eu tenho uma memória neurológica, certo? Que essa memória, ela é conquistada através dos meus hábitos. É por isso que o médium tem que educar. É por isso que o médium tem que se educar e se disciplinar. Há também um outro ponto, agora eu vou ler um pouquinho, para a gente, né, falar que leu alguma coisa. Está lá no tema Educação da Faculdade Mediúnica. Há também um outro ponto, né, não menos importante, 2 pontos. A educação ou desenvolvimento da faculdade mediúnica acontece ao longo da vida. Começa antes da reencarnação, continua nela e prossegue no além-túmulo. É trabalho de incessante aperfeiçoamento. Porque se é um trabalho de aperfeiçoamento moral, a gente não acaba. É ad contínuo, né? É ad eterno. Né? A gente está sempre se melhorando. Então, por exemplo, essa educação mediúnica ela começa antes da encarnação. É por isso que muitas vezes no estado de espírito, antes de encarnar, que eu escolho ter essa ferramenta como mediunidade. Ou ela me é dada como uma ferramenta para eu poder trabalhar no bem. Certo? Então, ela já começa essa educação antes da encarnação. Na hora que o espírito, por isso que muitas vezes, e na maioria absoluta, às vezes somos nós que pedimos a faculdade mediúnica, estando no estado espiritual. Então ele pede, já começa lá a estudar, ele entra para a carne, vai ser um contínuo de estudo, e depois que ele volta, estando no mundo espiritual, ele continua a estudar e se melhorando. Tá? Quando da eclosão da mediunidade, é comum o médium ser assaltado por um clima psicológico de emoções contraditórias. Olha que bacana. Variável em intensidade de acordo com a personalidade do médium.
sua sensibilidade e conquistas morais e intelectuais. Às vezes, tais dificuldades podem ser somatizadas, produzindo desconfortos físicos plenamente superáveis à medida que o médium adquire maiores esclarecimentos e controle de si mesmo. Olha que bacana. Muitas vezes no início da eclosão, se o médium não é educado, e muitas vezes não é, na maioria absoluta das vezes não é, né? Quando ele está desenvolvendo a mediunidade e educando a sua mediunidade, ele vai entrar num clima psíquico conturbado. Porque, vocês lembram disso, né? É como se o meu psiquismo estivesse sendo invadido por um outro psiquismo. Então, há uma inconstância emocional, eu vou entrar em contato com o campo emocional de um outro ser, eu vou confundir achando que é o meu próprio. Então, há essa instabilidade emocional, a irritabilidade, a insônia, há várias outras perturbações, aquelas de ordem física, quanto, né, a gente já falou que é o estímulo da rede simpática, lembram disso? Então, ele pode ter uma taquicardia, uma sensação de aceleração, né, do batimento cardíaco, ele pode ter sudorese, ele pode ter uma taquipneia, né, um aumento da frequência respiratória, ele pode aumentar o suor na ponta dos dedos, né, dormência nas pontas dos dedos, porque como da parte fisiológica é a pineal que é ativada, a pineal é da rede simpática, nós falamos muito sobre isso, né? Então ele vai ter todos esses sintomas, que à medida que ele for desenvolvendo e se educando, ele vai conseguindo controlar, né? Por exemplo, hoje a gente fala muito, eu não entrei muito nessa parte, mas hoje a gente fala muito de doenças do ectoplasma, né? Ou ectoplasmia. Então, por exemplo, aqueles médiuns que liberam, são médiuns de teor físico, né? De manifestações físicas. Quando eles liberam muita energia, a energia que eu falo ectoplasma, né? Essa diferenciação do fluido vital, principalmente quando chega na psiquiatria, que é um psiquiatra que tem tino para a parte espiritual, né? Ou quando chega na casa espírita, muitas vezes ele vai vir por causa de sintomas físicos, né? Isso é clássico. Eu não sei se eu citei aqui, né? Alessandra Luchetti, não vou lembrar o nome do artigo que me veio aqui agora, mas a autora, ela chama Alessandra Luchetti. Ela fez um artigo, né, de uma pesquisa que eles fizeram na Grande São Paulo, mostrando que, se não me engano, em 55 centros espíritas, 70% das pessoas que procuram uma casa espírita é por causa de um desconforto físico. Então a pessoa tem um desconforto físico, ela vai fazendo aquela, né, via sacra aí nos médicos e tudo, até ir para psiquiatria e depois até ir na casa espírita, né? Então é meio que um roteirozinho que a gente vai seguindo. Então, quando ela chega na casa espírita, muitas vezes ela já passou por vários outros tipos de situações, já passou por vários tipos de tratamentos e não teve solução para o seu caso, né? Então, muitas vezes, nesse caso, é um caso de liberação de ectoplasma. A gente chama hoje, né, de doenças do ectoplasma ou ectoplasmia. Por quê? Porque isso acumula no corpo. Então, quando acumula, isso pode causar desconfortos e um desequilíbrio da homeostase, né? Que é esse equilíbrio das composições orgânicas, né? Vamos dizer dessa forma, principalmente dos líquidos, né, corporais. Então, há um desequilíbrio dessa homeostase, então ele vai adoecer, ele vai ter sintomas em algum lugar, né? Quando é da ordem ectoplásmica, tá, gente? É geralmente aquelas dores inespecíficas, aquelas queixas inespecíficas que a pessoa fala assim, tá doendo aqui, tá doendo ali, dói aqui, dói aquilo outro, dói na cabeça, dói nas costas, né? E ela vai trazendo isso, né? Ela vai trazendo isso. Então, essas doenças do ectoplasma, né? Muitas vezes são aquelas dores que a gente não sabe, ou dor da alma, né? Quer ver um exemplo clássico? Fibromialgia, né? Gente, eu não estou querendo dizer que todo caso de, né, fibromialgia é isso, mas na grande maioria, tá? Então, por exemplo, hoje a fibromialgia é um caso clássico de doenças do ectoplasmia. Aí você orienta, principalmente numa casa espírita, ou se isso, né, vai lá para a saúde mental e você está tendo que orientar. Então, principalmente, tá, gente, na fibromialgia, mas tem outras doenças da alma, que são essas dores inespecíficas que a gente não tem uma causalidade definida. Onde a medicina não consegue dar uma causalidade para aquilo, fibromialgia, a gente não sabe onde é que vem essa dor, né? Você tem aí teorias e teorias e teorias, né? A gente sabe mais ou menos do mecanismo da dor, como que ela surge, mas o que causa, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Então a gente chama de, tanto que
alguns médios apelidam como se fossem doenças da alma, né? E hoje, pelo menos na espiritualidade, dentro das doutrinas espiritualistas que mais estudam isso, a gente chama de ectoplasmia ou doenças do ectoplasma. Sabe o que essa pessoa tem que fazer? Hoje, se você tem fibromialgia, você, né, conhece alguém que tem fibromialgia, além de ter o acompanhamento médico, tá? Médico, terapêutico, tá? Que tem que ter, né? Não, essa parte é padrão, tá? Além disso, sabe o que vai reduzir suas dores? Você sabe o que vai reduzir suas dores de uma forma bem bacana, bem tranquila? Começa a fazer um trabalho solidário, né? Se você for dentro do espiritismo, começa a dar paz. Vai estudar um curso de paz e começa a dar paz para você ver. As dores da fibromialgia, mas diminui. Acaba. Não vou dizer que acaba, mas diminui assim 80, 90%. Tá? Por quê? Porque ela vai liberar essa energia. Ela vai liberar esse fluido vital que está acumulado. Então essas doenças do ectoplasma que a gente chama hoje, elas se dão muito por causa desse desequilíbrio do médium. Tanto da parte moral quanto da parte orgânica também que ela pode se dar. Tá? Então, à medida que o médium vai se educando, à medida que o médium vai aprendendo esses manejos, vai tendo menos consequências maléficas para ele mesmo e para o próprio corpo. É por isso que ele tem que se educar, e é uma luta constante disso. Né? Algumas partes que eu peguei importante, que eu achei importante aqui desse tema, né, que a gente vai conversar. Olha, alcançado o reajuste espiritual, o médium é encaminhado ao estudo regular de espiritismo. Então, o que eles estão querendo dizer com isso? Porque às vezes as pessoas, quando elas chegam, quando elas vêm com uma eclosão da mediunidade, elas chegam em outra doutrina também, tem muitos lugares que falam assim, você tem que desenvolver. Você tem que trabalhar essa sua mediunidade. E já coloca a pessoa para trabalhar. Coloca a pessoa num grupo mediúnico. E às vezes a pessoa não sabe nem o que está acontecendo ali. Nossa, eu já vi exemplos assim. Né? Não estou citando só de, esse povo fala demais dessas questões. Não, de exemplos que eu já vi acontecendo. Então o médium chega, às vezes a pessoa chega e tem lá uma crise convulsiva ou conversiva, né? Ou ela já começa e tem algum animismo, e a gente já coloca, a pessoa não sabe nada de espiritismo, e eu já coloco ela para estudar a mediunidade direto, ou se não até para, mais grave ainda, numa reunião mediúnica. Erradíssimo. Então depois que a pessoa trata, primeiro ela chega em desequilíbrio na casa espírita, ela tem que tratar o desequilíbrio dela. Então, ela tem que passar por um tratamento, né? De estudo, de passe, desse reajuste interno, com acompanhamento terapêutico se preciso, com acompanhamento psiquiátrico se preciso e indicado. Né? Depois desse reajuste, aí sim ela vai aprofundar nos estudos dentro da casa. Não tem idade de cara, não tem que ser na parte mediúnica de cara, ou mais grave ainda ir para reunião mediúnica, pelo amor de Deus. Né? Quem faz isso está compactuando com desequilíbrios e fazendo mais mal do que bem. Então a pessoa tem que se educar primeiro se reajustar e depois procurar um curso mediúnico, ou se não, né, ir trabalhar numa reunião mediúnica. Mas isso depois de um tempo. Né? E a gente vai ver que tem algumas condições que são exceção, né, mas falaremos sobre ela. A ação dos protetores espirituais junto ao protegido é sempre discreta. Aqui eles estão querendo dizer o quê? Né? Eles estão falando o seguinte: essa pessoa que está iniciando, oi Hortência, boa noite. E pode causar desconforto na equipe também? Não, exatamente, Mônica. Se às vezes um dirigente coloca um médium, né, sem perguntar à equipe. É por isso que nos regimentos das reuniões mediúnicas, gente, isso tem que estar muito bem amarrado, né? Para ter novas admissões, tipo, 80% das pessoas ali presentes tem que autorizar, né? Tem que ser algo mais ou menos desse tipo, viu? Porque senão um dirigente vai lá e admite uma pessoa na reunião. E a outra nem conhece, nem sabe onde é que está passando aquilo ali. Né? Vai ter problemas, né? Tanto na questão da afinidade mesmo com aquela pessoa, né? E pode desequilibrar, tá? Então, é isso mesmo, viu, Mônica? Então, aqui, quando eles estão falando dessa questão aqui da ação dos protetores, eles estão querendo dizer o seguinte: o médium, quando ele deseja
aprender, ele vai sendo norteado. Ele vai sendo norteado. E o seu protetor espiritual, né, o seu, entre aspas, anjo da guarda, vai direcionar ele para pessoas que vão auxiliá-lo nesse processo, né, de ter uma boa orientação. Porque aí é que tá, ele também tem que cair num lugar bacana que vai orientar ele da forma correta. Porque às vezes ele pode cair num lugar onde as pessoas não vão orientar ele de forma correta. E para isso ele tem que também estar um pouco mais imbuído dessa boa intencionalidade de querer realmente dar um bom norte para aquilo que ele está vivenciando, certo? Porque se o que me motiva também não é dar uma boa utilidade, né? Instrumentalidade para mim, eu vou orientar de uma forma correta. Tá? A Irene, não sei se penso errado, mas acho que a maioria das doenças são psicossomáticas. A mente, quando fica firme, quase não se adoece. Será que estou certa? Irene, depende, né? Você está falando todas as doenças do ordem do campo mental, né? Ou doenças, manifestações físicas mesmo, né? Depende, viu, Irene? A gente sabe que a gênese da doença, isso não sou eu que estou falando, é o Emmanuel, né? Sim, elas têm uma relação direta com o espírito, né? Então, o Emmanuel fala assim, as enfermidades são o escoadouro da alma, né? As enfermidades são o escoadouro da alma. Ele está querendo dizer justamente isso, porque todas elas que eu apresento, mesmo aqui, Irene, mesmo, por exemplo, mesmo eu já físicas, né? Beleza. Mesmo eu nascendo com uma questão física, é porque ela tem relação com o espírito e com uma provação, uma expiação, certo? Então é nesse sentido que o Emmanuel fala que as enfermidades são escoador da alma. Mas, por exemplo, às vezes eu estou aqui hoje, né? E eu tenho a manifestação de uma, sei lá, quer ver? Eu vou citar um exemplo. Que não deixa de ser espiritual, porque é do comportamento da pessoa, né? Mas vamos supor que eu pego uma IST, né? Uma IST, sabe? Uma infecção sexualmente transmissível. Isso tem tudo a ver com o meu comportamento, certo? Então, ou seja, vai ser só uma consequência do meu comportamento, o Irene. Aqui eu estou linkando na questão de não se proteger para ter as relações. Então, eu sou uma pessoa que tem um comportamento permissivo, sou uma pessoa, né, desregrada sexualmente e não me cuido, ou seja, não utilizo preservativo. Vou ter uma IST? Vou. Então, a questão de eu ter uma doença física é totalmente ligada a uma questão física. Mas por quê? Porque foi um comportamento equivocado do ser. Beleza? Então, assim, quando as doenças elas são mais de ordem mental, aí sim, ela está totalmente, ou vamos dizer assim, ela é mais patente, mais visível a sua ligação com o espírito, com a alma. Mas, por exemplo, mesmo eu que tenho um comportamento desregrado, esse comportamento é o reflexo de quê? É o reflexo de uma desarmonia do espírito, certo? Então não deixa de ser espiritual, mas aqui é só uma consequência mesmo natural de um comportamento físico, tá? Então a pessoa que bebe demais vai ter uma cirrose? Sim, não é psicossomática, né? Mas é um reflexo do comportamento desregrado da pessoa. Tá? Gente, faltam 10 segundos, acabando, né? Se vocês quiserem voltar e continuar. Fechou esse, a gente volta para fechar. Então, okay? Quando eu tenho um bom objetivo da minha faculdade, né, um bom norteamento, e eu quero dar para ela uma boa utilidade, eu vou ser encaminhado também para locais que vão saber me nortear. Né? Então é isso que eles estão querendo dizer aqui, ó, que a ação dos protetores, boa noite, junto ao protegido é sempre discreta, regulada para não tolher-lhe o livre-arbítrio. Ou seja, os espíritos, eles vêm, né? Mesmo os nossos protetores, eles nos auxiliam e eles nos norteiam, mas de uma forma bem sutil, de uma forma bem tranquila, que é para deixar a gente esse mérito da escolha que a gente fez, tá? Assim, é importante que o médium só seja encaminhado ao grupo mediúnico propriamente dito, depois, ó, que bacana, de aprender em estudo regular como realizar intercâmbio com os espíritos. Essa condição é adquirida nos cursos continuados de mediunidade, que devem necessariamente aliar a teoria à prática, né? Pessoal que está participando aí, que participou da última, né, Flávia? A Flávia, a Rafaela. Não, tá. É o seu, Tânia. Dá uma olhada aí direitinho, tá? Acho que é o seu celular, né? O pessoal conseguindo ouvir. Essa descrição dos protetores é um problema? Como assim, Flávia? Me esclarece.
essa descrição no sentido daquilo que eles vêm nos trazer, né, que é sutil, que é um problema nesse sentido, né, que é para deixar para a gente esse mérito, seria nesse sentido? E não é, né? Eles não apontam o caminho para onde a gente ir. E só vem sussurra, porque eles têm que deixar para a gente esse mérito, né? Mas me melhora aí, me esclarece aí, por favor. Aqui, gente, eu tô querendo dizer, né? Poderiam ser mais diretos, entendi. Pois é, Flávia, poderia, também acho, né? Tem hora que eles tinham que piscar pra gente, né? Em luzes cintilantes aí, né? Fluorescentes. É por aqui que você tem que ir. Só que aí tiraria o mérito, né? Aí tiraria o mérito. Muitas vezes a gente fica pedindo isso mesmo, né? Ah, queria ver meu mentor, ia me falar o que eu tenho que fazer, muito mais fácil esse negócio, e já resolvi o problema. Mas aí tiraria o mérito, né? Então, eu iria porque eu estaria, entre aspas, sendo constrangido a fazer daquela forma. E muitas vezes a gente tem que ir porque a gente decidiu, né? Beleza, Flávia. Gostaria de entender, compreender e entender melhor, sabe? Piscar seria muito bom, seria assim. A gente tem que aprender a dar tempo, Flávia. Pode ser na meditação, tá? Tem uma parte aqui hoje que eu ia falar sobre isso, né? Porque os espíritos falam assim pra gente. Geralmente o primeiro pensamento que a gente tem é nosso. Então geralmente eu vou tomar uma decisão, viu, Flávia? O primeiro pensamento que me vem, geralmente ele é meu. Os espíritos que falam isso. Aqueles outros que vêm depois é que eles são inspirados, né? Orientados, estimulados, né? pelos espíritos. Então, quando eu dou esse tempo, eu tenho que tomar uma decisão. Eu não sou impulsivo, né? E eu não tomo as decisões rápidas. Eu penso a questão, né? Eu durmo sobre a questão, nesse sentido de refletir. Aí eu vou sabendo a diferenciar esses pensamentos que me vão chegando. Aí me chega um pensamento de um teor que eu não era capaz de ter ele. Né? Me vem um pensamento que eu sei que, nossa, eu nunca sei dessa forma. Pronto, é uma inspiração. Se for para coisa boa, se for para trazer o bem para você e para os outros, pode ter certeza que é inspiração de algum espírito aí que gosta de você, viu? Então a gente tem que dar esse tempo. É por isso que por que a meditação ela é bacana? E na meditação, eu falei sobre isso numa aula para trás, né? Dos 4 macaquinhos, né? Da meditação, lembra? São os pensamentos, esses pensamentos intrusivos que vai chegando, né? A emoção, o julgamento que a gente tem, essa reflexão racional que a gente tem sobre a questão e o julgamento que eu tenho sobre aquilo, né? E aí eu entro num ciclo, que é esse julgamento, e depois eu vou me culpabilizar por ter feito aquele julgamento. Então são os grandes 4 macaquinhos da meditação. Porque na hora que eles vão pipocando, Flávia, e eles vão chegando até a gente, são os meus próprios pensamentos que estão chegando. Aí à medida que eu vou dando atenção para eles, eu vou saber diferenciar quais macaquinhos da mente que são meus e quais que não são. Justamente pelo teor do pensamento que me chega. Não, eu tenho capacidade de ter esse tipo de pensamento mesmo, né? Beleza, ele é meu. E às vezes ele está sendo só potencializado. Mas às vezes me vem um pensamento que eu consigo, Flávio, na medida que eu me conheço, né? Eu consigo diferenciar muito bem aquele pensamento que, nossa, eu não teria capacidade de pensar isso. Então me foi inspirado, né? Tem aqui uma parte do Kardec que eu vou ler, né? O escolho com que se defronta a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de lidar com espíritos inferiores. E feliz do medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos. Devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam predomínio, porque, caso isso aconteça, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Esse tipo é de tal modo importante, sobretudo no começo, que não sendo tomadas as precauções necessárias, podem se perder os frutos das mais belas faculdades. Quais são essas precauções necessárias? Se moralizar, ter o esforço para ser cada vez mais uma pessoa melhor e estar num grupo sério que estuda de forma séria. Então, principalmente, estar amparado por um grupo que faz isso de forma séria, tá? Então, essas são as precauções necessárias. Não fazer só por curiosidade, não fazer em qualquer local, não fazer num ambiente totalmente desequilibrado, tá? Então, essas são as precauções necessárias.
Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. Orar e vigiar, isso mesmo, Rafaela, muito bem lembrado, tá? Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho. Porque a criatura menos confessa a si mesmo. É aquela imperfeição que a gente menos quer dizer que tem. Porque tem algumas imperfeições, já viu que tem algumas imperfeições que a gente até se orgulha, bate no peito de ter? E aí, Thiago, beleza? Então tem algumas imperfeições que a gente bate no peito. Perfeccionismo. Tem gente que bate no... eu sou perfeccionista mesmo, né? Eu sou... Vaidade. Eu sou vaidoso mesmo, né? Então tem alguns tipos de imperfeição que às vezes, eu nem chamaria de imperfeição, né? Mas tem alguns tipos de vícios que a gente até bate no peito e fala assim, eu sou assim mesmo, né? Como se a gente estivesse falando mal da gente, só que no fundo eu tô me vangloriando, né? Agora, o orgulho, não. O orgulho é o que o Kardec fala, é aquilo que a gente menos confessa para nós mesmos. É que a gente tem mais dificuldade de falar que a gente né? Nesse sentido, né? De ter ela como uma imperfeição e não com aquilo que às vezes eu bato no peito para vangloriar que eu tenho, né? Então esse orgulho ele é estimulado. É por isso que a grande maioria dos espíritos, dos médiuns, quando eles estão começando, eles são tentados, né? Eles são experienciados mesmo na questão do orgulho, que é para ver se eles estão firmes no norte de uma faculdade totalmente desinteressada que eles estão almejando a ter, né? Eu gosto de citar o exemplo da Ivone Pereira. Tenta ler aí, dá um Google aí sobre o início do desenvolvimento da faculdade mediúnica da Ivone Pereira, né, do Amaral. Ela foi muito tentada e recebeu vários convites de espíritos para que ela ganhasse, para que ela utilizasse a sua mediunidade para vender livros e receber dinheiro com eles, né? E ela, né, sempre recusando. Tanto que o Memórias de um Suicida, ela deixou engavetado ele por anos, se não me engano, 18 anos, ela deixou engavetado o livro Memórias de um Suicida. Para depois, porque ela também atrás com aquelas coisas que veio, e no início o espírito falava que ela poderia ficar muito famosa com aquele livro, né? Então ela tinha um pé atrás. Por quê? Porque o espírito, ele muitas vezes, o seu mentor até possibilita, né, permite que outros espíritos venham para aguçar o orgulho dele. Que aí se ele cair ali naquela prova, muitas vezes é até suspensa a sua mediunidade para ele não ter mais malefício, né? Só que se ele for passando de prova, né, se ele for passando de teste, ele vai tendo mais confiança do mundo espiritual, e aí sim as mensagens que vão chegar até ele, através dele, vão ser mais fidedignas, tá? Uma outra parte aqui que eu peguei foi a questão da prática, né, da gratuidade da prática mediúnica. A gente já está aí faltando 2 minutos para as 9, né? Então, só para eu fechar nessa parte aqui, gente, que é a questão da gratuidade da prática mediúnica. Isso tem tudo a ver, está totalmente linkado ao uso que eu dou para a faculdade mediúnica, né? Então, a questão da prática da mediunidade. A mediunidade, ela é me dada de forma gratuita. Então, eu tenho que dar vazão a ela de forma gratuita, né? Então, por exemplo, desenvolver mediunidade em cursos pagos, né? Sai fora, sai fora. Eu vou desenvolver mediunidade em locais que estabelece algum tipo de troca, tá, gente? Às vezes nem precisa de ser tão financeira, mas estabeleceu algum tipo de troca, já não é mais gratuito, certo? Gratuito é no sentido de dar para o outro, não cobrar nada dele. Então, por exemplo, tem tipo de médium que às vezes vai vinculando, vai criando um séquito, né, de seguidores. Tem médios que vão criando um séquito de seguidores porque vão vinculando através de troca. Tipo, fica comigo que você vai ver que sua vida vai ser boa, você vai se dar bem na vida, né? É um tipo de troca, né? Não, fica aqui comigo, vem aqui, ajuda aqui na minha casa espírita, traz aqui algumas coisas pra gente, doações e tal, você vai ver que tudo vai dar certo pra você, né? Não, fica aqui comigo que toda vez que você estiver passando por um dilema, a gente pergunta para ver o que você tem que fazer. São trocas. Então, eu estou sendo beneficiado com esse tipo de troca, já não é mais uma utilização gratuita da mediunidade, certo? Então, sai fora, sai fora.
né? Não é confiável, não é confiável. Então, aqui na questão da gratuidade da mediunidade, gente, não é só financeiro, não é tipo só procurar um local que cobra R$100 a sessão, não é só isso. É a questão realmente de estabelecer algum tipo de troca, tipo, você precisa de fazer algum tipo de coisa, de ritual, por exemplo, você precisa de fazer algum tipo de ritual para poder ter esse auxílio, é troca. Então, não é confiável, porque um espírito que pede, um médium, né, primeiro, que pode estar secundarizado para um espírito que pede algum tipo de troca, quer dizer que eles estão mais materializados do que, esse espírito está mais materializado do que nunca. Então a chance dele não trazer nada fidedigno e ainda assim depois ter algum tipo de cobrança, no sentido de ter um processo obsessivo, é maior, tá? Então teve algum tipo dessa troca, eu tenho que ficar de pé atrás, tá? Isso mesmo, Tânia. Às vezes pode. Às vezes o espírito compreende, né? Às vezes o espírito compreende, ele vai a vida dele também. Mas às vezes pode não acontecer e a gente não sabe, né? Então, se estabelecer algum tipo de troca, a gente tem que ficar com o pé atrás, tá, gente? Então, locais que pedem tipos de troca, a gente tem que ficar mais e de mediunidade, tá? A gente tem que ficar com o pezinho atrás. Gente, eu acho que é isso, né? Hoje o pessoal participou bastante, foi muito bacana, né? Gostei demais da conta. Se tiver alguma pergunta, né? Aqui esse tema que fala de educação da faculdade mediúnica, ele vem trazer um resumo que a gente viu para trás, porque ele está fechando o tema, né? Ele está fechando esse módulo, na verdade. Então, a partir de semana que vem, a gente vai entrar no módulo 3 e a gente vai entrar mais nessa questão da interação, por exemplo, a gente vai falar da obsessão, dos processos obsessivos, né? Simples, subjugação e fascinação, né? Vamos trazer uma por uma. E como também a gente pode fazer se desvencilhar disso, como a gente pode fazer para se desvencilhar disso, tá? Então, gratidão é minha, viu, Fernanda? Agradeço todo mundo que participou, né? A gente tinha mais algumas coisas para falar aqui, mas a gente começa na semana que vem falando ainda e fechando esse tema, tá? Porque o tempo nosso aí já vai avançado. Agradeço todo mundo que participou, tá? Não ter me deixado falando sozinho e beijo para todo mundo. Beijo, Rafaela. Obrigadão, viu, gente?